iniciar nossa aula. Vamos com alguns probleminhas técnicos, mas vamos seguindo aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fluxograma. Eu vou passar um videozinho aqui para a gente entender, conceituar ele, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre fluxograma, tá? Pode ser útil nos processos, no desenvolvimento de processos que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Só um momentinho. É um diagrama, uma coisa de atividades, né? Também utilizado como fazer um fluxo. E aí eu tenho aqui, né, as formas. Tá? Nessa telinha que abriu, se eu deslizar um pouco aqui a barra, eu logo tenho aqui a opção de fluxograma. Tá? Então a gente geralmente usa três opções, né? O retângulo, que é um processo, tá? Um retângulo arredondado, que é conhecido como processo alternativo, tá? E esse losango aqui que ele indica a tomada de decisão. Tá? Então, geralmente a gente começa o fluxograma fazendo aqui um retângulo arredondado, né? Onde ele marca aqui o início das nossas atividades. Então, eu vou colocar esse retângulo aqui, vou clicar 2 vezes dentro dele e posso digitar início. Na sequência, a gente vai colocar aqui, né, os processos. Então, essa representação mostra para a gente o início do processo, né? E aqui, os retângulos normais, eles vão mostrar para a gente as atividades a serem descritas. Então, aqui eu vou colocar, de forma genérica, eu vou colocar o passo 1. O losango que a gente tem aqui, ele indica uma tomada de decisão. Então, sempre que a gente tem que fazer algum processo, em alguns momentos esse processo está sujeito a uma tomada de decisão. Tá? Então, a gente usa, nesse caso, o retângulo para fazer isso. Tá? Então, o retângulo ele é conhecido como a parte de tomada de decisão. Vou chamar de decisão 1. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Né? Eu vou mudar a cor. Isso daqui eu vou colocar aqui, eu vou deixar em vermelho. Esse aqui eu vou deixar em azul mesmo. Esse aqui vamos deixar ele em verde. Tá? Vou deixar essas 3 cores. Tá? O que acontece no fluxograma? Toda vez que a gente monta um fluxograma, a gente tem que ligar as atividades, certo? Elas estão interligadas. Por exemplo, aqui no início, né, eu vou colocar uma seta indicando qual que é o passo a ser tomado. Então, o passo, né, do início, eu vou aqui para o passo 1. Para deixar isso aqui mais visível, eu vou colocar a minha seta aqui na cor preta. Da mesma forma como a gente vai ligar, né, o passo 1 com a decisão 1. Tá? Aqui, se eu posicionar direitinho, eu consigo encaixar bem na posição correta. Tá? E aqui a gente muda para a cor preta também. Beleza, o que acontece? Cada decisão que eu tomo, eu posso ter 2 opções, né? Eu posso ir para o passo 2, ou eu posso ir para uma nova decisão, por exemplo. Né? Então, vou colocar aqui, eu vou simplesmente copiar e colar isso daqui para o lado, ó, tá? Que eu vou chamar de passo 2. Tá? E embaixo, eu vou colocar uma nova decisão. Vou colocar aqui. Decisão 2. Tá? Então, eu vou ligar aqui do lado, né? Vou ligar a decisão com o passo 2. Tá? E vou ligar a decisão 1 com a decisão 2. Então, é mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho uma ação a ser tomada. Essa ação ela requer uma decisão
para mim, né? Se eu vou, por exemplo, tomar um passo ou outro. Então, geralmente, quando a gente trabalha com as decisões, a gente tem que fazer uma pergunta. Né? Essa decisão que eu tomei, ela foi respeitada, ela foi atendida? Se caso sim, ele foi para um sentido. Se caso não, ele foi para outro. Então, a gente vai usar aqui, ó, também no menu inserir, uma caixinha de texto, né? Nós vamos desenhar uma caixinha de texto, escrevendo aqui sim, caso ele tenha vindo esse caminho, ou vou usar aqui a opção de não, caso ele tenha vindo para esse caminho aqui. Tá? Então a gente tem sempre que indicar o caminho que ele tomou, sim ou não. Tá? Finalmente aqui, vamos fazer novamente, que eu vou copiar isso aqui e colar, certo? Eu vou colocar aqui um eventual passo 3. E aqui a mesma coisa, a setinha também eu posso, ó, copiar e colar, posso fazer do mesmo jeito, para ficar padronizado, tá, pessoal? Então aqui eu faço 3, aqui vou fazer a mesma coisa, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui embaixo vamos fazer o seguinte, né? Vamos finalizar da seguinte maneira, vou pôr o passo 4 aqui, né? Copiando essa setinha também. Aqui virou decisão 3. E aqui eu vou ter que pôr um não. Beleza, vamos supor que esse seja o meu diagrama final. Eu chego no passo 4, eu tenho que encerrar o processo. Então, eu vou ter que colocar mais um desse daqui, mais um retângulo arredondado aqui, que eu vou simplesmente copiar e colar por uma questão de manter o padrão do fluxograma que eu já fiz. Tá? Então, aqui eu vou colocar fim. Tá? E aí, mais uma vez, eu posso colocar uma setinha ligando o último passo ao fim. É mais ou menos isso. Isso aqui é uma forma de como que a gente faz o fluxograma através do Word. Tá? Existem diversos estilos de fluxograma, tá? Que vocês podem se deparar. Eu posso ter fluxos que retornam, né, para o início, de repente, uma repetição. Mas essa é a estrutura básica dentro do Word, né, dentro aqui da opção de formas que a gente vai ver o fluxograma. Tá bom, pessoal? Então era isso. Muito obrigado. Fala, meu querido, tudo bom com você? Então, pessoal, a ideia de mostrar um fluxograma é que a gente possa entender a forma de fazer um fluxograma quando a atividade pedir. Eu tenho pegado algumas SAPs que não condiz com a realidade do que a gente precisa, certo? Então, quando falar assim, um fluxograma, o que a gente precisa para poder criar um fluxograma? Basicamente, eu tenho aqui uma tela em branco, que é o meu papel no Word, né? Eu vou vir aqui, vou inserir. Olha lá, vamos passo a passo, igual o rapaz mostrou. Né? Cliquei em inserir, eu vou ter aqui formas. Aqui em formas, observe que ele já me dá basicamente o que eu preciso. Retângulo, retângulo com borda arredondada e o losango. Né? Então vamos lá, vamos arrastar um de cada para cá, só para a gente testar. Né? Eu vou fazer aqui um retângulo quadrado, né, com borda com quinas, né, que é o padrão. Eu vou inserir aqui cadê? Aqui fluxograma. Né? Então vou pegar por base. Cadê? Vamos lá, de novo, inserir formas.
Pega por base o primeiro que você fez, arraste, para que fique no tamanho meio que padronizado. Olha só. O que mais eu posso fazer aqui? Vamos inserir agora um losango. Tá? Aqui, losango. Muitas das vezes a gente encontra ele nesse modelinho aqui. Então eu tenho, só aumentando um pouquinho mais. Eu tenho um retângulo de borda quadrada, né? Eu tenho um retângulo com a borda arredondada e um losango. Basicamente eu posso mexer eles para qualquer lugar aqui, né? Vamos iniciar um processo aqui, um exemplo, investigação de acidente no trabalho. Vamos lá. Né? Um processo para a emissão de uma CAT, por exemplo. Preciso de um processo? Preciso. Vamos mudar as cores aqui? Cliquei na imagem, ele vem aqui para mim. Preenchimento da forma. Eu posso colocar a cor que eu quiser, tá vendo? Então vamos colocar aqui que seja um start, um verde. Né? Uma tomada de decisão, qual cor a gente pode colocar? Vamos colocar aqui. Vamos fazendo ele em tons de verde. E uma finalização ou um processo em si, né, a mudança de chave no processo, vamos colocar aqui num tom, cadê? Um pouquinho diferente deixar um azul mais claro. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui o início de uma emissão de acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Vamos lá. Para ficar bonitinho, o que eu posso fazer? Vem página inicial, deixa centralizado, beleza. Tive um acidente de trabalho. Qual que é o próximo passo? É saber se houve lesão ou não. Para tomada de decisão, o que eu vou usar? Posso utilizar aqui o meu losango, não é isso? Né? Então já iniciamos. Vamos colocar uma setinha padrão para a gente já... Aqui. Aproximar um pouquinho mais. Vou ficar algo padrãozinho, né? Bacana. Aqui dentro. Vou digitar acidente de trabalho. Com lesão. Lesão. Interrogação. Vamos lá, sempre que eu fizer uma pergunta, né? Basicamente vai ser assim. Com lesão. Se sim, vou puxar uma setinha para cá. Vamos lá. Copiar. Colar. Arrasta ela para cá, mas professor, mas ela tá virada. Centraliza aqui primeiro. Pega na pontinha dela e coloca 90 graus de novo. Certo? Aqui, como ele falou, vai ter uma caixinha de... Vamos colocar primeiro o nosso losango, né? Coloquei aqui. Cadê? Criar uma caixa de... Inserir.
Cadê, gente? Vamos lá. Só um momentinho, gente. Vamos passo a passo aqui, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Deixa eu só entrar aqui só para verificar se tem quem está comigo. Aqui, estamos aqui. Inserir. Aqui, cheia danada. Reduz ela aqui, tá vendo? Posso arrastá-la aqui para cima agora. Se sim, digito aqui, sim. O que eu faço? Centralizou, né? Se sim, e dá um copia e cola aqui. Copiar. Colar. Colei, já vou deixar ela meio que aqui assim. Vou precisar dela daqui a pouco. Então vem aqui e copia de novo. Copia. Cola. Pega a setinha. Aqui, basicamente, o que eu vou ter? O meu não. Não. Ah, por enquanto tá assim. O que eu vou fazer? Mudar para não. Não. Né? Se não, de novo aqui, vamos lá, copiar. Colar. Vamos lá. Acidente de trabalho. Com lesão? Sim. Se sim, o que eu vou colocar? Né? Vamos lá. Funcionário machucou. É com lesão. Encaminhar para atendimento médico. Por que eu faço isso, professor? Porque todo o processo que nós trabalharmos precisa de um fluxograma. Um fluxograma não, precisa de um fluxo, né? Então, cadê? Vamos mudar a cor. Encaminhar para atendimento médico. Se não houve lesão, o que a gente faz? Dou início à investigação. Vamos lá. Inicia a investigação de acidente. Beleza? Ah, sim, mas e aí, depois do atendimento médico, né? Aí, o que eu faço? Olha só. Se houve lesão, sim, depois eu encaminho ele para o médico. Agora que vem um pulo do gato, gente. Eu vou inserir de novo uma setinha. Agora, essa seta, vamos colocar aqui sem flagzinha por enquanto. Só para descer daqui para cá.
E de cá para cá agora, o que eu vou inserir? Olha só. Olha só o pulo do gato. Acidente de trabalho com lesão? Sim. Primeiro eu encaminho para o médico, depois eu inicio a investigação de acidente. Iniciou a investigação? Não. Com lesão? Não. Então, inicia-se a investigação de acidente. Logo após, o que eu faço? Vou pegar mais uma flagzinha agora. Copiou. Colou. O que eu tenho aqui? Sequência no meu fluxo. O que eu vou fazer aqui embaixo? Vou dando sequência no meu fluxograma. Olha só. Inicia essa investigação de acidente. Então, aqui agora, o que eu faço? Vamos pensar juntos, gente. Né? Iniciei a minha investigação de acidentes. Com a investigação iniciada, o que eu faço? Né? Vamos lá. Olha só, eu tenho um acidente de trabalho com lesão, sim. Encaminho para atendimento médico. Logo após, inicia-se a CAT. Investigação de acidentes. Agora, a emissão de CAT. Pensando aqui, se a gente colocar um balãozinho, né? Vamos lá. Se bem que a gente vai evoluir para CAT, então emissão de CAT é certeza. Emissão de CAT. Paralelo aqui, o que eu posso ter? Né? Vou descer mais um aqui. Colar. Cliquei em colar, né? Agora eu vou para o último. Vamos lá. Copia aqui de novo. Copiar. Colar. Processo finalizado. Um fluxograma simplesinho, só para a gente entender, pessoal, que eu tenho início e final de processo com um retângulo com borda arredondada. Quando eu tenho tomada de decisão, que é de sim ou não, o que eu tenho? Um losango, o qual sempre vai vir com uma interrogação, né? Faço isso ou faço aquilo? Se eu faço isso, né? Se sim, o que acontece? Eu vou evoluir para um processo, né? Se sim, encaminhamento para atendimento médico. Aqui eu poderia elaborar algo mais bem trabalhado com relação ao acidente de trabalho? Poderia, tranquilo, né? Mas não é o nosso intuito. O que eu quero que vocês vejam hoje é como você vai emitir um fluxograma simplesinho, formatando ele simplesmente no Word, tá? Professor, eu consigo fazer isso aqui no PowerPoint?
Consegue sim, tranquilo. Consigo fazer no Excel? Também consegue. Depende da forma que você gosta de trabalhar. Eu acho que no Word, ele já me dá todas as ferramentas, tá? Ele faz todo o processo, tudo certinho, e a gente consegue acompanhar passo a passo do que é uma tomada de decisão dentro da empresa. E nós vamos ter que lidar muito com isso, certo? Por exemplo, eu tenho fluxo de entrada e saída de trabalhadores terceirizados dentro da empresa. Se o fluxo me fala o seguinte, né? O funcionário entrou na empresa, vai fazer integração? Sim. Olha só, a pergunta estaria aqui. Se vai fazer integração, encaminhar para a sala de treinamento. Não, ele não vai entrar na parte de Fabril. Não há necessidade de integração. Encaminhá-lo para setor imediato, setor ao qual ele foi visitar, né? Após encaminhar, retirar-se pelo mesmo local de entrada, né? Ou não. Somente se acompanhado? Sim ou não? Aí já vem outra tomada de decisão. Então aqui sempre vai ter esse retângulo com borda quadriculado, com quinas, né? Depende da forma que você vai chamar aí. E eu vou sempre fazer essa tomada de decisão aqui de acordo com a tomada de decisão, de acordo com o que eu preciso, né? No nosso caso, que houve encaminhamento, se houve encaminhamento para o hospital, primeiro eu faço o atendimento médico, depois eu faço a investigação do acidente. Aí sim eu posso emitir a CAT. Ah não, um acidente sem lesão, não houve lesão. Então, se não houve lesão, eu já posso iniciar diretamente, não preciso encaminhar para o médico. Eu vou iniciar a investigação de acidente, né? Depois eu vou proceder com a emissão da CAT e finalizar no meu processo. Um mapa de processo simples, rápido. Eu posso utilizar isso aqui para compra de EPI? Posso. Né? EPI testado e aprovado? Sim. Sim, prossegue com a compra. EPI testado, mas não aprovado? Descarta. Né? Eu poderia criar mais uma abinha aqui, descarta e inicia-se o processo novamente, né, de teste de EPI. EPI testado com ressalva. Qual que é a ressalva? Desce aqui, faz uma ressalva, né? Depois eu volto aqui e consigo dar sequência no meu fluxograma. Então os processos, eles passam por todo o ambiente de trabalho, independente de qual seja o processo, a gente precisa do quê? Organização, né? E algumas SAPs que a gente tem pegado, eu tenho sentido falta disso. Quando a gente fala reorganizar o organograma não, o fluxograma de entrada e saída de materiais, o fluxograma de entrada e saída de pessoas, né? Então, o que eu preciso? Que você realmente monte um fluxograma me dizendo cada passo a passo. Então, é isso que a gente precisa fazer, tá? Eu preciso que você entenda o que é um fluxograma, para que muitas das vezes você bata o olho e entenda o processo como um todo. Então, basicamente, eu consigo entender aqui um processo no qual o trabalhador se acidentando, o que deve ser feito, né? Então, através desse processo aqui, a gente também consegue dar sequência na nossa gestão. Eu tenho batido na tecla, pessoal, de que a nossa atividade como técnico em segurança, querendo ou não, eu preciso lidar com gestão. Eu preciso fazer gestão de segurança no trabalho, tá? Não dá para você pensar em fazer gestão de saúde e segurança se você não consegue entender o processo como um todo, né? Isso aqui a gente chama de macro processo, e cada processo desse aqui a gente pode chamar de micro processo, né? Houve um acidente, dentro desse processo aqui com lesão, eu poderia abrir mais abas aqui dentro desse processo com lesão, né? Houve morte, houve a lesão que houve, foi uma mutilação? Perdeu algum membro? Né? Ou foi só escoriações, foi só um corte? Então aqui eu consigo navegar dentro do tema, né? Aqui eu fiz muito a grosso modo, só para a gente entender as ferramentas que nós temos. Então basicamente aqui eu sei que inserir
eu vou inserir formas. Inserindo formas, eu consigo utilizar até mesmo que a ferramenta fluxograma, que já é própria do sistema do Word, né? Do pacote Office. Então eu consigo gerar. Ah, eu tenho outras ferramentas que eu posso gerar um fluxograma? Pode, se você tem habilidade para isso. Se você tem alguma forma de trabalhar isso, gente, sem problema nenhum. O importante é que você entenda o que é um fluxograma de verdade, certo? Não é só a gente fazer uma lista de coisas que precisam ser feitas, mas sim que eu entenda o que é o fluxograma funcionando na realidade, né? Então espero que vocês tenham entendido como que a gente pode montar, tá? Caso não consigam entender, a gente pode fazer uma outra aula também expositiva, já com fluxograma pronto. Eu quero pegar um fluxograma pronto agora, para que você possa entender passo a passo de cada item dele. Quais são os desdobramentos que eu posso desenvolver dentro desse processo do fluxograma para que haja um entendimento da atividade, tá? Outra coisa, gente, eu tenho sentido que, assim, falando agora sobre a nossa SAPs, né? Estão com dificuldade, eu tenho visto que as pessoas não estão entrando na web, né, conforme deveria. E eu sinto falta disso, por quê? Porque muitas das vezes as dúvidas vão surgindo, as pessoas não perguntam, só lança atividade. E na hora da correção, acaba que a gente tem que começar a descontar alguma coisa, né? Vocês vão ficar meio que assim, pensando, mas onde é que eu estou errando? O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Vamos interagir, vamos conversar, porque a nossa UC já está quase finalizando, daqui a pouco ela finaliza. O mês de novembro tem 2 feriados longos, os quais a gente precisa finalizar essa UC, né, nesse mês de novembro. Daqui a pouco vem as férias de vocês, então a mudança de módulo acontece. Então a gente precisa estar bem atento com as entregas, pessoal. Está faltando entrega da parte de vocês, né? A gente está sempre aqui buscando fazer as correções, né? Então, assim, não serve para aquelas pessoas que estão entregando realmente. Então, nós precisamos saber quem é que realmente está fazendo as entregas. Tudo isso não é para você. As entregas que a gente pede é para aquelas pessoas que estão matriculadas, aquelas pessoas que acompanham o curso, mas por motivo ou outro não estão entregando as SAPs, né? Nós temos muitas atividades para serem entregues. Aí, se eu entrego de última hora, isso atrapalha todo o fluxo de correção, né? Pode atrasar também uma eventual recuperação, que a gente sabe que pode ter. Então, tudo isso influencia e pode impactar nos outros também. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção com relação a essas entregas nossas, tá? E interação, pessoal. Interação. Precisou falar com o professor, precisou falar com o monitor. O nosso canal do AVA está à disposição de vocês, para que a gente possa estar conversando, que a gente possa trocar ideias. Eu estou também no grupo de WhatsApp de vocês, então sempre que possível a gente responde, né? O nosso horário de funcionamento, sempre de segunda a sexta, da 1 às 10 da noite. Então, não há o porquê de você deixar as coisas acumularem ou passar, certo? Entendo a dificuldade de todo mundo, mas é importante que você faça as entregas para que a gente não tenha nenhum tipo de problema daqui a pouco com, vamos dizer assim, com reprovação, com recuperação, né? Porque eu acho que está muito tranquilo para a gente entregar. Então eu preciso que haja essa cumplicidade de vocês também. Se tiver alguma dificuldade, lança para mim no grupo, me chama no particular, a gente conversa, não tem problema. Eu estou sempre à disposição de melhorar o ambiente para vocês, melhorar o AVA, né? Vez ou outra a gente não consegue atender a contento, mas a ideia é que sempre a gente possa estar fazendo o melhor para vocês. E uma das coisas que eu tenho sentido dificuldade com relação ao fluxograma, né? Então, basicamente, está aqui para vocês hoje como montar um fluxograma simples, não precisa ter muito rodeio, tá? Vamos dizer assim, colocar um fluxograma nas regras da BNT. Não tem necessidade disso. Eu quero ver vocês desempenhando, quero ver vocês fazendo atividade. Certinho? Pessoal, hoje foi mais curtinho. Basicamente a gente tinha que falar sobre isso, tá? Sobre o fluxograma.
que é uma dificuldade que eu vi em algumas SAPs de vocês, e peço a atenção de vocês quanto a isso. No mais, agradeço muito, tá? Essa aula vai ficar gravada para vocês, vou pedir para que seja disponibilizado no AVA. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou sempre à disposição de vocês. Certinho, pessoal? Muito obrigado, então. Tenham uma boa noite, certo? Um abraço a todos.